Olá, mamães! Boa noite a todas, mamães e mulheres que nos acompanham. Estamos ao vivo, também pelo YouTube. O canal do YouTube é Viviane Pereira, então quem quiser entrar lá, nós iremos gravar, porque essa imersão do Reage Mulher, ela será parte aí inicial do nosso Descomplique a Rotina. Bora lá, a Dani já chegou. Vamos enviando para mais mamães e mulheres que participaram do nosso desafio do Reage Mulher. E hoje estamos aqui na nossa imersão para fechar com chave de ouro tudo que a gente aprendeu durante todos esses dias aqui no desafio do Reage Mulher, pelo grupo do WhatsApp. Bora lá, Késia, doutora Poli, Tamires, Vitamires, Dani, Daniela, sempre está participando com a gente. Sejam todas bem-vindas. Bruna que já teve resultado aí. Renato, maridão, que tá ali nos bastidores com a turminha. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje estou aqui com o aparato. Depois eu vou tirar uma selfie para mostrar para vocês a engenhoca aqui por trás de todo esse trabalho que a gente vem fazendo durante esses últimos 7 dias para levar para vocês, mamães e mulheres que nos seguem, esse conteúdo de forma, vamos dizer assim, de gotas cirúrgicas, né? São remédios que vêm não só para a nossa atividade prática do dia a dia, mas para a nossa alma, né? Porque é isso que nos move, é ter uma motivação, ter um propósito para fazer o que precisa ser feito. Kécia tá colocando aqui, parabéns, Vivi, por todo o trabalho lá no grupo. Excelente, você é um sucesso. Obrigada, Kécia. Kécia que é minha irmã também, especialista em finanças e sabe bem como é trabalhoso toda essa questão do digital, mas quando a gente tem um propósito, a gente vence todas as dificuldades, porque a gente sabe o quanto é importante encontrar vocês que estão aí do outro lado, precisando do nosso conhecimento, precisando do nosso auxílio e da nossa mão para segurar na mão de vocês e levar até o resultado que vocês precisam ter. Boa noite, Bruna tá dizendo aqui, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, Bruna. Agradeço e parabenizo a você, né, pela dedicação. Bruna que já colocou os exercícios, as atividades em prática e já teve resultado. Então, nós sabemos que é isso. Quando a gente tá pronto para receber, todo o conteúdo que vem a gente vai e coloca logo em prática, porque a gente não quer perder tempo. Então a gente sabe que mais do que aquilo que a gente tem de conhecimento, colocar em prática é o que vai mudar a nossa realidade, né? Doutora Poli, aí minha mentora, tá falando, mentora maravilhosa. Ah, obrigada. É um elogio e tanto, né? Quando a gente recebe de vocês esse reconhecimento, porque nós sabemos o quanto é importante que a gente entende. Convivi, não tem sabotadores. Os sabotadores andam perdendo muito tempo comigo, porque eles dizem não faça e eu vou lá e faço. Como hoje pela manhã eu fiz 4 vídeos do Reels e fazendo e não gostando. Aí por fim eu disse, encerrou aqui, vou postar assim mesmo. Porque eu sei que do outro lado tem uma mulher que precisa ouvir a minha mensagem, que precisa receber aquele conteúdo que eu tenho a entregar. Então não importa se eu tô pagando mico, se eu tô dublando errado. O que importa é alcançar você que tá aí do outro lado, que essa mensagem toque o seu coração e que ela traga vida, e vida com abundância. Porque, assim, durante esses 7 dias aconteceram muitas coisas, e uma delas hoje, inclusive, e assim, todas elas me fortaleceram e me fizeram refletir sobre, de fato, que é chegado o tempo de entregar a vocês aquilo que Deus me confiou, que não é meu, né? É chegado o tempo de parar de guardar isso para mim, de começar a vencer, como diz a doutora Paula, os sabotadores, tudo aquele que fica impedindo a gente de se lançar, né, ao mar, como diz, e vencer.
porque eu sei que do outro lado existem vidas que precisam ser libertas. Eu sei que existem mães que estão sofrendo, achando que a vida estragou, a vida acabou, agora é um caos depois que se tornaram mães. E a gente precisa dizer a verdade, né, mamães? Que existem umas coisas por trás aí desse discurso e que a gente vai desvendar hoje nessa imersão. E para iniciar, eu gostaria de colocar para vocês algumas questões que eu passei durante essa semana que me fizeram ainda mais ter certeza de que eu não posso parar, de que eu preciso continuar. Hoje eu gostaria de estar apresentando os slides para vocês, mas vai ficar para um próximo momento, para nossa aula pelo Zoom, né? Que a gente vai conseguir usar esses recursos de forma mais prática para que vocês visualizem também aquilo que eu preparei. Mas já que a gente não consegue transmitir aqui pelo Instagram nem pelo YouTube a tela, eu vou estar fazendo a condução de acordo com o material que eu tinha preparado para esse dia. Hoje nós só temos hora para começar, tá, mamães? Não temos hora para terminar. Então, quem não conseguiu ver ao vivo, a gente vai ver lá no grupo como é que vai fazer, certo? Mas eu digo uma coisa, se você entrou, tá ocupada fazendo alguma coisa, de repente a criança está um pouco agitada, coloca o fone de ouvido, celular no bolso e vai escutando. Não sai, não fecha, não vai embora sem ouvir o que eu tenho para te dizer hoje, tá certo? Então bora lá. Eu vou voltar aqui porque os comentários bombando e eu aqui falando, né? Doutora Paula, entrega maravilhosa. Obrigada, doutora Paula. Marinalva, que já participou de eventos conosco, presencial, né, Marinalva? Marinalva, que é uma mãe super dedicada e sempre estava nas atividades com famílias aí do offline. Marinalva me conhece do trabalho social com famílias, ó. Que bom, Marinalva, ter você aqui. Doutora Paula, ela executa mesmo. Pois é, minha gente. Vocês vão ver que um dos vídeos que eu coloquei logo no início desse desafio, né? Eu coloquei a questão de uma reflexão que é bem corriqueira de todas nós, mulheres e mães. Muitos dias a gente se questiona e quando a gente vai aprendendo sobre isso, a gente se questiona menos. Mas não é raro que nós, como mulheres, pensemos assim, paramos para pensar algumas vezes sobre o que estão fazendo as mulheres que têm a mesma idade que nós e que não têm filhos, né? Muitas vezes a gente se imagina, será que elas têm a vida muito fácil? Será que é tudo maravilhoso? Porque muitas vezes a gente atribui todas as dificuldades ao filho. Não, depois que eu tive filho aconteceu isso, depois parece que todas as coisas ruins aconteceram justamente depois da chegada do filho. E aí eu vou desvendar com vocês aqui hoje algumas questões que vai doer, mamães, vai doer, mulheres, mas eu preciso colocar o dedo nessa ferida. Porque a gente precisa limpar e a gente precisa colocar remédio. Porque não adianta a gente estar aqui fazendo videozinho, imitando música, fazendo dancinha, não tem essa conversa. A gente tem que ir na raiz do problema e a gente tem que colocar remédio. E eu sei que cada uma de vocês que estão me seguindo aqui vieram com um propósito. E eu tenho certeza que as transformações que vocês viveram durante esses 7 dias foram apenas uma amostra grátis do que vocês irão viver. Então, se liga aí. Bora lá. Marinalva tá dando boa noite, seja bem-vinda. Manda para uma amiga, tá, gente? Vamos ser represa não, vamos ser oceano, mar, na vida de outras pessoas. Esse conteúdo é maravilhoso, é gratuito, então vamos compartilhar, porque eu, quando estava no AUE dos Gêmeos, eu pensava, tudo que eu queria naquela época era ter conhecido uma mãe de gêmeos que tivesse vencido aquela fase difícil, porque quando a gente tá no caos, no olho do furacão, a gente fica procurando um exemplo de alguém que foi bem sucedido naquilo que a gente tá vivendo de difícil. E às vezes a gente não encontra. Então, aperta aí o aviãozinho, lembra de uma mãe, de uma amiga que já te contou de alguma dificuldade dela como mãe. Envia esse conteúdo, porque eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço certo. Não foi em vão tudo que eu vivi durante esses 7 dias e que vocês viveram comigo também, né? Vou contar mais
Daqui a pouquinho vocês vão ver. Dani, você é um anjo enviado por Deus. Obrigada, Dani. Fico muito feliz que você também esteja se dedicando em aplicar as atividades. Boa noite, eu estou no Instagram do meu filho Clive. Seja bem-vinda. Coloca o nome aí, mamãe de Clive. Renila, seja bem-vinda de longe. Está conosco aqui. Iraci, boa noite. Iraci também sempre acompanha nossas... Iraci, Márcia, minha gente, Milena e Holanda. Sejam todas muito bem-vindas. Olha aí, Renila falando, foram 7 dias fantásticos. Pois é, gente, como vocês já sabem, a Marinalva tá no declive. Seja bem-vinda, Marinalva. Como vocês já sabem, eu vou seguir aqui com o roteiro que a gente preparou e mais pra frente eu vou abrir para vocês colocarem comentários e perguntas, tá? Como eu já compartilhei com vocês, eu venho lendo esse livro aqui, de Viktor Frankl, e foi um dos livros que me marcou muito na pandemia. Né, algumas citações dele que me chamou a atenção e eu fui em busca e fui atrás do livro e fui em busca de saber mais coisas sobre ele. Deixa eu colocar aqui o nome da live para quem for entrando saber do que se trata, tá? Se você lembrar de uma amiga, não tenha vergonha de enviar, porque às vezes a gente pensa, né? Será que a pessoa vai gostar? Será que não vai gostar? Mas não importa, se Deus está tocando no seu coração de você enviar para alguém agora, envie. Marca uma amiga que você lembra. É isso aí. Tchararã. Não tô conseguindo fixar. Ai, não tô conseguindo fixar o comentário. Mais tarde a gente tenta novamente. Então... Como vocês sabem, né, eu já compartilhei com vocês um pouco dessa história e, assim, me marcou muito porque nos últimos 10 anos, mais de 10 anos, né, 15 anos estudando sobre problemas sociais, famílias, conflitos, né, antes disso ainda na universidade sobre a questão da infância e a gente vê que nós nunca vivemos um tempo com tantos desafios, né? E de forma assim tão explícita, né? A gente tá vivendo um tempo em que as coisas não estão mais disfarçadas, né? Se você rolar aí no próprio Instagram, nas notícias, você vê. Durante esses 7 dias, enquanto nós estávamos imersas nesse período de colocar atividades em práticas, de buscar ser uma mulher melhor, de sair do automático, de, enfim, arrumar a cama, arrumar a cara. E nesse processo a gente foi se encontrando com a nossa essência. Enquanto a gente estava fazendo isso, tiveram mulheres que morreram. Morreram vítimas de situações trágicas dentro da sua própria casa. Então, houveram situações que mexeram comigo de forma profunda, porque... Assim, toda vez que a gente pensa em parar, toda vez que a gente pensa, não é nem parar, em desacelerar, porque parar comigo não existe. Mas toda vez que eu penso em desacelerar, o que eu não vou conseguir, e aí Deus vai me mostrando a motivação pela qual Ele colocou tudo isso no meu coração, né? E durante essa semana eu tive a experiência de conversar com pessoas que estão com diagnósticos de saúde comprometedores e que tem uma forte relação com as questões emocionais. E aí, o que é que tem a ver com esse livro que também tem a ver com esse desafio, né? O Reage Mulher, ele nasceu dessa minha busca, né, orando a Deus, e até pensei em vários nomes e acabou ficando esse mesmo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo situações que não são normais, situações que não são favoráveis, relacionamentos abusivos, e nós estamos acomodados, nós estamos no automático. E aí, lendo esse livro, eu achei muito interessante, porque Viktor Frankl, ele psiquiatra, né, e médico
fundador do estudo do sentido da vida, da psicologia, o pai da logoterapia, como é bem conhecido, ele detalhou, né, todas as situações que ele passou ali no campo de concentração e toda a trajetória trágica de que ele foi perdendo as coisas ali desde quando entrou no primeiro isolamento, né? E ali eles foram despidos de seus pertences, roupas, bens, tudo. E, como ele mesmo cita, só restou a existência nua e crua. E o que é isso, Viviane? Para que falar numa coisa tão complicada assim? Porque quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, ou de diagnósticos de doenças, ou de problemas familiares, questão de conflitos muitas vezes que chegam a divórcio, enfim, questões familiares que nos atingem de alguma maneira, muitas vezes nós nos recolhemos dentro de nós. E quando olhamos ao redor, a gente não tem nada, não vê nada, a não ser a nossa existência nua e crua. E aí, diante de uma situação dessa, quando você se vê praticamente sem nada, sem recursos, só com a vida, né? Como é que eu faço? Né? Eu sei que essa é a situação de muitas mães que nos seguem. Ah, Viviane, eu sou mãe sozinha. O pai do meu filho não contribui com pensão. Tenho até medo de ir buscar alguma pensão para o meu filho, porque ele já tentou matar o meu filho, ou porque ele tinha comportamentos abusivos com o meu filho, ou porque ele tem, digamos assim, questão complicada na vida dele, mal resolvida, e eu não quero essa influência para o meu filho. E essa é a realidade de muitas mães que estão sozinhas, que se veem na necessidade de ter que trabalhar e ao mesmo tempo educar o filho. Outras que estão com seu companheiro em casa, mas que não percebem a ajuda dele ou auxílio para nada, a não ser cobrá-las, né? Então, lendo esse livro, eu peguei diversas passagens de vários atendimentos que ao longo desses mais de 10 anos, acompanhando famílias, a gente vê que se identifica muito. Existem muitos lares onde a paz não é algo comum, não é algo cotidiano, onde as brigas elas são constantes, onde a perturbação ela já virou de casa, né? Existem muitos lares onde a tristeza, a angústia, ela, vamos dizer assim, já faz parte. Se não tiver uma refeição em que não haja briga, em que não haja um assunto que traga um mal-estar, então não é normal. Então, quantos lares estão vivendo assim, né? Cultivando esse tipo de relacionamento. E aí a gente traz a reflexão. Viktor Frankl, quando passou por aquela experiência lá no campo de concentração, uma das primeiras atitudes que ele começou a perceber, quando ele se enfileirava para uma seleção, foi a observação de que aqueles que aparentavam estar um pouco fracos ou doentes eram imediatamente selecionados para uma fila, enquanto aqueles que aparentavam estar um pouco melhores ou mais saudáveis iam para outra fila. E ali ele começou a pensar, se aqueles doentes estão indo para uma fila, ou aqueles que estão mais decaídos, ou esmorecidos, ou tristes, então é bem provável que essa fila seja dos que vão morrer e a de cá dos que vão viver. E, gente, quando eu falo disso, assim, é tão difícil hoje estar aqui, nesse dia especial, né? Que nós tivemos a perda de uma pessoa da nossa família, uma tia do meu esposo, uma pessoa muito querida. E nesses dias, já não só hoje, né? Porque hoje foi o dia do sepultamento, mas durante toda essa semana que a gente já sabia que ela estava doente e rogando em orações pela vida dela e por toda a situação. E durante toda essa semana, em muitos momentos, eu me via assim, a sensação de estar anestesiada. Porque Deus me trouxe a lembrança de várias pessoas que eu acompanhei no leito de morte. Tiveram pessoas que chegaram para dar entrada no benefício. E eu atendi a família, fiz uma visita e eu encontrei a pessoa lá naquela situação com a existência nua e crua, como se diz, sem perspectiva. E ali diante daquela situação, eu
na época, né, como assistente social, a família requeria de mim apenas que eu desse entrada num benefício. Mas eu já sabia do meu propósito, que era muito maior do que aquele. E eu pensar, quantas vezes Deus me colocou na mesma situação de ir até pessoas que estavam no leito de morte, ou nos últimos momentos, ou nos últimos, no estágio final. E essa questão do propósito, que quem me segue aqui há mais tempo já sabe. Por que tu fala tanto em propósito, Viviane? Porque não existe vida sem propósito. A gente não vive se a gente não tiver um propósito. E essa foi a escolha e a decisão, a conclusão que Vitor Frankl teve lá no campo de concentração. Não eram os mais fortes que resistiam, nem os mais robustos, mas aqueles que tinham um propósito, aqueles que tinham a capacidade de, diante de todo o sofrimento, entrar no mundo da imaginação, no mundo paralelo e sonhar. Em sonhar com seus familiares, sonhar voltando para casa. E ali ele descreve coisas simples do dia que a gente não dá o mínimo valor. Colocar a chave na fechadura, acender a luz, chegar, adentrar na nossa casa. Quantas vezes a gente entra já reclamando porque alguém deixou uma sandália no chão e a gente não aprecia essas pequenas coisas da vida, né? E aí, ele falando sobre isso, que não eram os mais fortes que sobreviviam, e quantas vezes nós temos tido muita dificuldade de enfrentar os problemas da nossa vida, porque a gente acha que simplesmente pela nossa força, a força do nosso braço, nós iremos vencer. E não é. Quando eu me reporto aos atendimentos, às pessoas que eu acompanhei nos seus últimos estágios, quantas coisas profundas Deus me ensinou e ministrou ao meu coração. Porque tantas vezes nós gastamos a nossa vida. Não era para eu chorar. Nós gastamos a nossa vida com morte. Nós gastamos a nossa vida com destruição. Nós gastamos a nossa vida com pensamentos de vingança. Nós gastamos a nossa vida reclamando. Nós gastamos a nossa vida amaldiçoando os nossos filhos. E quando a gente contempla uma mulher, uma mãe, muitas vezes, nos seus estágios finais, o que é que ela pensa, né? Em alguns dos casos que eu acompanhei, e uma delas que eu levava a menina dela para a igreja, duas, né? Os filhos dela para a igreja, e ela dizia: Viviane, leve os meus filhos para a igreja. E uma delas me marcou muito, porque nos últimos momentos, quando estava só eu e ela, que naquele dia alguém da família ligou para mim, eu ia dar aula na escola dominical e alguém disse: Viviane, você pode ficar lá com ela no hospital, porque a gente tá se revezando e alguém já dormiu e hoje precisa de outra pessoa para ir. E eu disse: tudo bem, eu vou conseguir alguém para ir dar aula no meu lugar e eu vou. E eu fui e cheguei naquele hospital, só eu e ela. Eu muito jovem ainda, pasma, de medo, de pavor, de não saber como lidar com aquela situação. E ela pediu para mim fazer uma massagem nos pés e eu ali, e orando, e gelada, porque eu estava em choque, gelada. E ali ela disse: eu tô com tanto calor e tu tá com frio. E ela mal conseguia falar, que ela tava com a voz muito fraquinha. Eu disse: é porque eu sou assim mesmo, mas eu tava gelada porque eu estava passada, fora de mim. E ali eu procurei a enfermeira e eu disse que fizesse alguma coisa para aumentar o oxigênio, para, enfim, eu tentando que fizesse mais alguma coisa para trazer mais conforto a ela, ou que ela dormisse, alguma coisa assim. E a enfermeira olhou para mim e disse:
Ninguém lhe avisou não que ela é uma paciente terminal. E eu, pasma, gelei, sim, eu sabia. Mas, tipo assim, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Né? E ali, ela adormeceu, com o tempo acordou. E eu pensei que ela tivesse partido, não foi. Quando ela acordou, eu ouvi próximo dela, quando ela começou a orar, entregando os filhos a Deus e o esposo. E ali eu orando também e quase sem sair voz. E ali ela fechou os olhos e se foi. E assim como uma embalagem de plástico, quando você abre e esvazia, vira e esvazia, ali eu vi quando ela deu o seu último suspiro e se foi. E aquilo ali me marcou profundamente, porque muitas vezes eu questionei a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que fosse eu a estar naquele lugar e não outra pessoa da família dela? E eu, na noite anterior de receber esse convite inesperado, eu havia chorado muito. E um culto de Santa Ceia, chorado muito, e parecia que aquele dia eu tinha tido a confirmação de que ela estava indo, que ela já tinha cumprido a missão dela aqui. E ela trabalhou comigo. E eu acompanhei por muitas e muitas vezes. Muitas visitas eu fui até ela para levar algumas doações. E às vezes eu chegava na calçada e eu escutava ela cantando. Isso me marcou demais. E eu não tinha planejado de falar nada disso hoje. Tá aqui meu roteiro, outras coisas totalmente diferentes. Mas Deus me trouxe à memória tudo isso. Daquelas mulheres que eu aprendi, que eu tive a oportunidade de conhecer. E mesmo passando por situações muito dolorosas, elas me ensinaram. E elas eram mães. E essa em especial que eu digo, não foi uma vez que eu cheguei e ela estava cantando. E as pessoas que iam visitá-la para levar uma palavra de conforto voltavam constrangidas porque eram confortadas por ela. E aí eu penso, nós como mães, nós como mulheres, muitas vezes Deus tem nos dado vida, saúde, oportunidades de ensinar aos nossos filhos o que é precioso. E nós temos negligenciado. Nós temos olhado para nós mesmas e pensado o quanto que a gente perdeu depois que se tornou mãe. E não temos olhado para o quanto que a gente tem sido desafiado todos os dias pelos nossos filhos a ser uma pessoa melhor. Quando eu olho para os meus filhos, que eles aprontam, porque são crianças e são gente igual aos filhos de vocês. E quando me questionam, e quando muitas vezes eu me sinto incompreendida, e muitas vezes eu olho para eles e eu penso, meu Deus, o Senhor colocou neles o que faltava em mim. Se há paciência que você acha que falta, é nisso que você vai ser testada. Porque não existe como a gente se aperfeiçoar em uma coisa se a gente não treinar, se a gente não exercitar. E isso é que nós, mães, temos todos os dias oportunidades. E não são poucas vezes que a gente tem a oportunidade de ser testada, de ser colocada em confronto com o nosso eu e com o que a gente professa de fé. E aí fica para nós essa reflexão, né? Nem esperava isso. Estava muito pensativa, né? Por conta dessa questão de tudo que aconteceu hoje. Até de uma notícia, né? Inesperada que a gente recebe. Mas eu quero deixar para vocês, mamães,
a gente não vai viver uma vida plena enquanto a gente não se confrontar com a morte. A gente não vai viver uma vida com propósitos enquanto a gente achar que é eterno. A gente não vai viver uma vida com propósitos se a gente não pensar no dia que a gente vai estar diante de Deus. E o que é que a gente tem feito da nossa vida? O que é que a gente tem feito da nossa vida, mulher? Estamos nos comparando, olhando esse feed do Instagram maravilhoso, mulheres maravilhosas aí. Elas têm tudo que a gente não tem, né? Na nossa mente. Mas o que é que a gente tem buscado fazer dentro da nossa realidade para que os nossos filhos saibam quem nós somos? Se você morresse hoje, não tô agora jogando praga a ninguém não, mas eu preciso entregar essa palavra que não é minha. Se hoje Deus te chamasse, o seu filho está preparado. Eu sei que nós não somos, vamos dizer assim, responsáveis por salvar os nossos filhos. Quem somos nós para fazer isso? Mas Deus nos incumbiu de uma missão, de transmitir, né, quem Ele é através das nossas atitudes. E isso é difícil demais. Eu digo porque vim aqui fazer uma live. Se eu estivesse falando para 1 milhão de pessoas, eu falaria com a mesma tranquilidade. É muito fácil você falar. É muito fácil você ler livros. Você ler livros e você refletir sobre esses assuntos. Isso é maravilhoso. Pode me colocar numa plateia de 1 milhão de pessoas que eu não vou gaguejar. É muito fácil. Isso eu descobri que era fácil depois que os meus filhos começaram a aprender a falar e crescer. Porque aí eu vi que difícil não era falar para 1 milhão de pessoas, não. Difícil era viver aquilo que eu pregava e aquilo que eu falava. Difícil era ensinar para eles com as minhas atitudes. E é tanto que quando eu passei pelo isolamento aí da pandemia com eles, né? Escolas fechadas, todos os limites testados, gêmeos naquela fase maravilhosa, que inclusive até conseguimos tirar a chupeta, com grandes auês e com um método infalível aí do adeus chupeta, que nós criamos. Quando eu passei por isso, eu disse a Deus que eu não me negaria a todas as oportunidades que Ele me desse de falar as coisas que Ele fez. E certa feita eu fui numa rádio para falar no Dia da Família, num evento que teve do nosso trabalho. E ali a entrevista foi muito interessante. E no final o locutor disse: por que você não vem fazer um programa na rádio e tal? E na época eu estava com os meninos ainda numa fase bem difícil de sair de casa, não estava com ajudante, estava se revezando com a família, tudo difícil. E eu disse: olha, hoje eu não posso. Mas no dia que Deus me der oportunidades, eu não vou recusar. Porque eu sei o quanto é precioso esse conteúdo, o quanto é poderosa essa palavra. Quando a gente diz aquilo que precisa ser dito e alcança o coração de alguém que está precisando. Então, o Reage Mulher, ele veio com essa certeza que nós não podemos seguir sendo mulheres e mães de qualquer jeito, seguindo qualquer pessoa de referencial. Nós precisamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que ao chegar lá nas velhices, nós velhinhas lá tricotando, nós possamos olhar para o nosso passado e dizer: eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu fui uma mãe que apresentei meus filhos a Deus com as minhas atitudes. Então, guardem essa palavra. Deus hoje ele está convidando você para entender do que se trata a educação dos filhos, do que se trata a obediência, do que se trata todo esse negócio que eu falo aqui no Instagram. Eu ensino a fazer diquinha, brincadeirinha, não sei o que, atividade com as crianças. Mas a raiz de tudo isso está nessa mulher aí, que viveu uma experiência com Deus. E muitas vezes foram experiências acompanhando pessoas em leito de morte.
foram acompanhando pessoas que estavam desenganadas. Quantas vezes eu já passei por situações, né? Para quem não sabe, minha mãe passou por situações muito difíceis, né? Questões de saúde. Mas para a glória de Deus, o Senhor restaurou a vida dela, a saúde dela. E eu digo que todas as experiências difíceis que a gente passa, elas têm um propósito. E a gente não pode fugir da dor, mãe. A gente não pode fugir da dificuldade. Às vezes é um filho que tem uma deficiência, tem uma dificuldade, tem um transtorno de humor, tem um transtorno de personalidade. E aí a mãe diz, meu Deus, esse menino vai comer meu juízo. Eu vou levar no médico para dar um diagnóstico, para ver, ele é doido, só pode ser. Quantas vezes, quantas mães se desesperam e pensam, o problema está nele. E muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de aprender com isso. Porque quando nós fugimos da dor, nós não conseguimos crescer. Nós recebemos a amargura em troca. Quando a gente foge da dor, é amargura, é tristeza, é rancor das pessoas que não nos ajudaram, né? Mágoa, é aquele vitimismo, é o sofrimento, que a gente não consegue romper e dizer assim, se Deus me deu essa circunstância, eu abraço, eu aceito e eu vou fazer o melhor nela. Aceitar não quer dizer que você vai ficar nela para sempre. Provação não quer dizer que você vai ficar nela para sempre. Mas acreditar que se você tá nela, existe um propósito e você pode se levantar e agir nessa situação para que ela mude. Antes de ler os comentários, para não perder o fio da meada, voltando aqui para o nosso roteiro, a palavra que Deus me deu em relação a esse desafio, a palavra base está em Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 12. Para quem não sabe da história, Deus tinha dado uma promessa a Sara e a Abraão, de que lhe fariam deles uma grande nação. Porém, Sara imaginou que ela tivesse que dar uma ajudinha a Deus, porque estava demorando muito e não estava se cumprindo a palavra. Então, Sara pegou a sua serva e colocou para que ela tivesse relação com o seu marido e ali engravidasse para que tivesse um filho. Porque naquela época, né, tinha a questão da descendência. Então, se não tivesse filho, não ia ter descendente. Então, para ela, a promessa não ia ter se cumprido. Porém, quando o menino foi crescendo, a promessa de Deus se cumpriu e Sara engravidou. Sara teve um filho. E ali o tempo se passou e as crianças começaram a brincar e por alguns momentos haver discordância entre eles. E aí Sara começou a ver que havia feito uma escolha errada. E ela tentando resolver a situação, o que é que ela pensou? Vou expulsar essa serva com o filho dela daqui, que também era filho do marido dela, de Abraão. E expulsou. E essa história nos traz muita realidade de muitas famílias que tem hoje, inclusive na igreja. Se converteu, mas de repente o marido, o cônjuge, tem um filho que é de outro relacionamento. E aí, em outro momento eu vou falar especificamente para os pais. Mas hoje eu quero falar para você, mulher, que muitas vezes não sabe como lidar com essa situação, né? E às vezes quer que o marido vá lá e abandone, não pague pensão, não faça nada. Não é seu filho, né? Mas nós precisamos entender o que Deus quer de nós, até nessas situações que parecem fugir, né? Fugir do nosso controle. Nós precisamos testemunhar da fé que nós acreditamos com as nossas atitudes. E ali o que é que aconteceu? Sara expulsou Agar e o seu filho e despediu eles apenas com pão e um odre de água. E aí Abraão ficou, imagino que de coração partido por ver seu filho naquela situação. E o que é que Abraão disse? Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Ali a gente entende que às vezes até as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas têm um propósito, né? E é nessa dor que a gente vai conhecer muitas vezes a Deus. E saiu Sara errante pelo deserto,
com seu filho. E quando ela viu que acabou a água, colocou ela, o menino, debaixo das árvores e se afastou, porque ela pensou: nós vamos morrer e eu não quero ver o meu filho morrer de fome, de sede. E quando ela se afastou, foi sentar mais distante. E Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E Agar, abrindo os olhos, viu um poço de água e indo encheu o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz e cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro, ou seja, não era o fim. E o que é que Deus mandou Agar fazer, minha gente? Que é tudo a ver com esse desafio aqui. Mandou Agar se levantar. Eu sei que tem muita gente esperando um milagre, um pozinho mágico, como eu já ouvi, né? Alguns disseram: Viviane, eu queria um pozinho mágico que resolvesse meus problemas, as brigas lá em casa, a desobediência do meu filho, o vício no celular e o marido com a senha no celular. E agora o que é que eu faço? Eu queria um pó mágico. Pó mágico não tem, mas tem a palavra de Deus te dizendo: mulher, tu vai levantar, tu vai erguer o teu filho, segurar pela mão, porque tu vai conduzir o teu filho. Tu vai abrir os teus olhos e tu vai ver que tem solução. É isso que Deus nos diz hoje. E essa história do Reage Mulher, vocês sabem, né? Que isso virou um meme. O Reage Mulher tem origem aí numa piada popular, sei lá, alguma coisa que alguém tava triste porque o namorado foi embora e a irmã disse: não, mulher, reage, põe um cropped. E nesse caso aqui, o Reage Mulher, eu não tô mandando você reagir para se levantar e colocar um cropped não, tá, mulher? Reage, H, como diz Nicole. Eu estou dizendo que você vai reagir, você vai levantar, você vai pegar o seu filho pela mão, você vai abrir os seus olhos e você vai ver. Porque quando a gente abre a nossa visão e quando a gente se permite crer, porque olha, quando Deus disse a palavra levanta, ela tinha a escolha de levantar ou de ficar deitada. Tinha ou não tinha? Tinha, minha gente. Você tá num deserto. Ela poderia ter dito, cadê a doutora Polly para dizer? Poderiam os sabotadores internos dela ter dito assim: você tá tendo uma miragem, você tá tendo uma alucinação, porque você tá com tanta sede, tanto calor que você tá ouvindo voz. Ela podia ter ficado prostrada e morrer. Podia. Mas ela creu naquela palavra e ela se levantou. E foi isso que eu vi vocês fazendo durante esses 7 dias. No início, até eu tinha falado com as meninas da equipe, eu digo, eu vou colocar algumas meditações, mas eu não pensei que ia ser, que a gente ia acabar se envolvendo tanto esses 7 dias, porque acabou sendo mais do que eu imaginava, mais na minha vida, mais na vida de vocês. E eu tenho certeza que teve um propósito, isso tudo. Então esse reagir, levanta, arruma a cara, arruma a cama, arruma a cara, né? Que foi a própria seguidora que inventou esse termo aí, sabe? Sacode a poeira, tira o pijama. É isso, minha gente. Quando a gente faz essas pequenas coisas, a gente tá dizendo para nós mesmas: eu não vou ficar prostrada. Eu não vou me entregar a essa situação, seja de desemprego, seja de falta de recursos, seja de não ter mais controle sobre o filho, né? Eu não vou ficar prostrada. Então, vou voltar aqui pra gente dar uma lidinha aqui nos comentários. Ah, gente, eu amo quando vocês participam assim, porque aí eu não me sinto só, né? Eu sei que às vezes a gente não consegue ler todos, mas eu fico muito feliz. Tô vendo aqui muita gente chegando. Aline. Cadê aqui? Vera Lúcia, que me acompanham aí também no trabalho no offline. Eu vou ler de trás pra frente, senão não vou conseguir. Bora lá, Nicole. Se chegamos até aqui, não podemos parar essa reação. Isso mesmo, obrigado, Vivi, por iniciar esse movimento. Pois é, quando a gente decide se levantar, aí vem o próximo passo.
Vivi, tô dando print. Ótimo, Kessia, muito bom, porque como a gente vai seguindo, ensinar com as atitudes, é isso mesmo. Nicole colocou aqui. Como a gente vai seguindo, a gente não consegue voltar muito para ver tudo que estava lá atrás. Pois é, gente, eu vou ler tudo com muito carinho. Renila colocou aqui, não é fácil, mas somos guerreiras e conseguimos. Só colocar Deus à frente e deixar Ele cuidar e proteger. Claro que temos que perseverar, temos que correr atrás, mas sou prova viva. Pois é, Renila sabe bem aí de todas as batalhas que já vem enfrentando e que Deus vem dando forças, porque, minha gente, é isso aí. Eu, nessa minha jornada, já vi muitos casos, né, difíceis. E, assim, os casos mais difíceis que eu peguei ultimamente foi pegar grupos de gestantes, com gestantes, já na gravidez, sem o acompanhamento do pai da criança, né? Muitas vezes sem nem saber quem é o pai da criança. Outras vezes o próprio pai da criança colocar dúvida em relação à paternidade para não ter que pagar pensão, mesmo sabendo que era filho dele. Então, assim, são histórias muito tristes que a gente acompanha e que a gente sente a necessidade de que a gente, com os instrumentos, vamos dizer assim, do trabalho secular, a gente não consegue ir tão fundo como a gente consegue ir aqui, nesses desafios, aqui na internet. Como mentora de mães, eu tenho liberdade para falar de Deus, eu tenho liberdade para ir mais fundo, né? Porque a gente sabe que é importante os direitos, é importante lutar para ter uma convivência, né, amigável, e enfim, por todos os direitos da criança, muito bacana. Mas chega uma hora, minha gente, que tem coisas que são intervenção divina para dar sabedoria para você ter atitudes certas. Porque tem coisas que a lei não alcança, tá certo? Então não tô sendo contra a lei não, tá? Vocês entendem, mas são detalhes que a gente não pode nem falar aqui ao vivo. Mas quem já passou por situações difíceis sabe o quanto é importante receber um atendimento, um acompanhamento de um profissional que tem essa visão para além, né? Não é só a questão do momento, mas é uma visão maior, né? De como resolver um problema sem gerar 10, tá certo? Nicole falando aqui, os ensinamentos de Viktor Frankl são, assim, muito fortes. E a questão, assim, de toda expressão que ele traz para nós em relação a como lidar com situações extremas, né? Nós sabemos que tem muitas mulheres e mamães que estão passando situações extremas, mas eu digo a vocês, Viktor Frankl escapou lá dos campos de concentração. E eu tenho muitos testemunhos de mulheres, de mães, de pessoas que sobreviveram a situações difíceis. Mas não é somente pelo nosso esforço. Uma parte você vai fazer a sua parte, você vai fazer o melhor, você vai crer e vai descansar. E isso nós aprendemos lá no nosso desafio. E você vai confiar, porque aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz. Agora tem a história, né? Para Lázaro ressuscitar, tem que remover a pedra, tá, minha gente? Então, o que está ao nosso alcance fazer, a gente precisa fazer, né? Como Dani colocou, se cada dia colocamos as coisas simples em prática, vai virar uma rotina que muitas de nós não tínhamos. Pois é. Inclusive tem um livro muito bom que eu estava lendo sobre hábitos antes dessa preparação, porque eu já me preparei milhares de vezes para lançar esses desafios. Mas, como vocês sabem, existem questões que vão além, né? A gente, para falar aqui, eu passaria até amanhã falando, sem nenhum problema. Mas a gente precisa de questão operacional, de uma coisa, de outra, de ajustes técnicos. E isso demanda muito tempo e muita energia. Então, acabou que esse livro eu achei muito interessante, porque ele falava justamente sobre a questão do hábito, o poder do hábito. Que quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, repetidamente, a gente incentiva e a gente incentiva que seja criado um caminho neural. O que é isso? É algo no nosso cérebro
que está sendo traçado um caminho. Então, quando você acorda, levanta, escova os dentes, lava o rosto, arruma a cama, né? Quando você faz essas coisas repetidas vezes, vai ter dia que você vai voltar para ver se arrumou a cama, porque você nem lembra que arrumou a cama. Para vocês perceberem como é automático. Do mesmo jeito se dá com várias outras atividades do dia. Só que qual é a grande questão? Quando a gente comete o erro de criar hábitos ruins. Por exemplo, chega em casa, tira as sandálias e senta no sofá e pronto, e ali morreu. Né? Muitas vezes a gente deixa que esses hábitos ruins, ou ficar horas e horas no celular, passando, deixa que esses hábitos ruins roubem o nosso tempo de coisas boas. Então, quando a gente consegue ordenar os nossos hábitos para coisas boas, a gente não vai ter o desgaste de ter que lidar com a consequência da nossa omissão, por exemplo. Então, seguindo aqui, sejam bem-vindas, mais gente entrando. Seguindo aqui, uma grande questão que vocês me colocaram em relação ao desafio dos 7 dias. Durante esses 7 dias, minha gente, a gente foi acompanhado aí pelos bonequinhos. Vocês viram que esses bonequinhos foram bem uma forma lúdica aí da gente lidar com a nossa própria realidade. E quando eu achei esse bonequinho puxando os cabelos assim, eu lembrei da gente, porque quantas vezes nós estamos querendo ser ouvida no grito, ou muitas vezes nós só conseguimos ser ouvidas no grito. E aí a gente se acostuma e a gente acha que tá normal. Por quê? O que vale no fim é que o filho obedeça. O que vale no fim é que o marido faça o que eu quero. Se eu falo mais alto e aí ele baixa a voz, então tá resolvido. Só que a gente não sabe o que é que tá se gerando no coração deles. O que é que tá se gerando no coração do marido da gente quando a gente toma a frente e desmoraliza ele, quando a gente desautoriza ele na frente do filho, né? Então, quando a gente começa a se acostumar a ganhar as coisas no grito, tem algo muito errado aí. É o maior sinal de que você perdeu a sua autoridade. É o grito. Então, nós iremos falar mais sobre isso no Descomplicar a Rotina, que será um curso 4 semanas para mudar aí a sua vida. Serão 30 dias de acompanhamento meu pelo grupo do WhatsApp e 4 aulas que terão temas específicos. O objetivo do Descomplicar a Rotina será ordenar a rotina em 4 passos, 4 grandes hábitos importantes que, vamos dizer assim, esses 4 hábitos não são só 4 hábitos, tá, gente? São 4 blocos de hábitos. Então, sono, autonomia do sono, higiene, ordem e alimentação. Ou seja, criança que não dorme sozinha, criança que não dorme direito, criança que não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, criança estressada, criança que dá ataques de birra sem motivo, ou aquele chororô infindável, certo? Pode estar totalmente ligado com a questão da falta de autonomia no sono. Ah, Viviane, mas minha filha só quer ir dormir na hora que a gente vai dormir. Criança precisa aprender que criança é criança e adulto é adulto. A criança tem que ter hora para dormir e é comum que os adultos fiquem acordados, porque geralmente a gente ainda vai dar a varredura na casa, né? Dar geral, lavar a louça, arrumar as coisas e as crianças precisam estar dormindo. Então esse hábito nós iremos ensinar lá na nossa aula no Descomplicar a Rotina. Questão da ordem, a organização da casa. Mas, Viviane, eu não tenho tempo, eu trabalho fora, eu tenho pouco tempo. Olha, é um estresse chegar em casa. Quando eu tô no trabalho, eu tô maravilhosa. Mas quando eu penso que eu vou chegar em casa, me bato enxaqueca. Por quê? Você não acha um par de meia na sua casa, você não acha um copo limpo, vive tomando água de copo descartável, porque a pia tá sempre lotada. Então, esse hábito da ordem, ele é muito importante. E aí eu vou passar para vocês as técnicas que eu, como mãe de 3, né? Inclusive 2 sendo gêmeos, sem ajudante, né? Assim, que hoje a gente tem a rede de apoio da família, mas especificamente nas atividades domésticas de casa, eu não tenho ajudante, tá? Então, vez ou outra manhã vem me salvar, dar uma forcinha aqui, ficar com os meninos, mas a maneira como a gente ordena a rotina, ela precisa ser uma rotina aplicável. Então, assim, hoje, inclusive, Li estava falando,
tirou as roupas dela para arrumar a gaveta. E aí tem a questão do descomplicar a rotina da ordem, questão de equipamentos, várias coisas que eu vou passar para vocês lá, em relação a coisas, objetos que podem facilitar a vida de vocês, para que vocês consigam manter a casa organizada, mesmo se você não tiver condições de contratar os serviços de uma faxineira ou ter uma empregada todos os dias em casa, tá certo? Então bora lá, autonomia do sono, autonomia da ordem, a questão da ordem, higiene, que é muito importante que a gente venha ver essa questão da higiene, né? Como tá sendo a questão do banho? Seu filho toma banho gritando, à força, chorando. Você já conseguiu estabelecer esse hábito? Ou é um auê? Não tem hora certa para nada. Né? A questão da limpeza é algo muito importante, que tem muito a ver com esse desafio dos 7 dias que nós fizemos. Se vocês perceberem, não sei se vocês já visitaram alguma casa de alguém que está passando por um processo de depressão, mas a depressão, quando ela atinge uma pessoa, uma das primeiras coisas que afeta é a questão do prazer. Assim, ela perde totalmente o gosto pela vida, o prazer, muitas vezes por organizar as coisas mínimas, e muitas vezes tem uma rejeição muito grande de tomar banho, de organizar a casa, de se alimentar. Então, assim, vai aquele desprezo, vai tomando conta de tudo, ao ponto que a pessoa mesmo não suporta estar naquele ambiente. Então, o que é que eu tô dizendo? Esse curso é para quem tá com depressão? Não, minha gente. O que eu tô dizendo é que, do mesmo jeito que quando a pessoa está doente, em relação à questão de não estar se sentindo bem, ela não consegue organizar essas coisas, do mesmo jeito, quando o ambiente está muito bagunçado, desordenado, ele gera esse caos dentro de nós. Inclusive, existe uma teoria chamada a teoria das janelas quebradas, que foi um projeto que foi testado para que fosse colocado em prática sobre a questão da criminalidade. Esse projeto ele tinha um objetivo de, se você pesquisar aí depois vocês vão encontrar muitos arquivos sobre esse projeto, a questão da teoria das janelas quebradas. E eles colocaram para fazer aquele experimento, era um experimento que tinha o objetivo de diminuir a criminalidade em um determinado local. Não, esse estudo não aconteceu no Brasil, tá? E agora eu esqueci o nome eu anotei no outro caderno. Mas eu acredito que foi nos Estados Unidos, foi uma universidade que fez esse estudo, e o objetivo principal dele era que eles entendessem com que estava relacionada a criminalidade. E ali eles colocaram um carro novo numa avenida de periferia e colocaram um carro novo também num bairro nobre. E o que é que aconteceu? Ali passaram um tempo e aqueles carros em lugares diferentes ficaram intactos por um período e depois começaram a ser depredados. No caso, o carro que estava no bairro mais pobre, né, de periferia. E ali eles analisaram aquele experimento e pensaram o que poderia ter ocasionado aquela situação. E ali eles imaginaram que tinham sido simplesmente pelo fato do local que o carro estava. Porém, quando eles foram analisar novamente o experimento, eles perceberam que houve um fator que foi extremamente importante para que aquele carro fosse totalmente depredado. Qual foi o fator? Quando eles pegaram e quebraram uma pequena parte do carro, que também estava no bairro nobre, o carro também foi depredado. Então, dali, eles tiraram a conclusão de que o ambiente, quando o ambiente está favorável, né, à desordem, ele incentiva comportamentos infracionais. Ou seja, é comum a gente passar em ruas. Vocês, quando passam por uma rua bonita, limpa, que não tem lixo, né? Você sente uma sensação boa quando você passa nesse lugar. Quando você passa num lugar cheio de lixo acumulado, cheio de entulhos, inclusive tem um lugar que eu passo no caminho quando eu vou pegar os meninos na escola, que eu já percebi isso. Quando a prefeitura fez a limpeza, tirou aqueles entulhos, a rua ficou deserta. Quando começa a se acumular lixo, em algum local ali, começam a aparecer pessoas, andarilhos, pessoas que ficam ali vagando o dia inteiro, sem perspectiva, às vezes fumando ou fazendo alguma coisa ali
tipo catando um lixo, alguma coisa. E eu achei muito interessante porque essa rua, inclusive, ela é uma avenida colada com outra avenida super, vamos dizer assim, valorizada da cidade. E o que é que fica esse ensinamento para nós em relação à questão da ordem, que nós iremos tratar melhor no curso Descomplicar a Rotina? Que muitas vezes a nossa casa tá assim, quebra um negocinho desse tamanho, aí daqui a pouco parece que passou um furacão, né? Então a gente vai entender mais sobre esse princípio da ordem, o que é que ele tem a ver, o quanto que ele influencia no nosso humor e no humor das crianças, em toda a questão da nossa vida, tá certo? Então bora lá, já falei sobre o sono, ordem, higiene e alimentação. Sim, esse outro bloco será sobre alimentação. Criança que não come direito, não come todos os alimentos. Por que isso acontece? Como a gente pode fazer atividades que melhorem isso? E como a gente pode estabelecer esse hábito básico? Ah, Viviana, eu não tenho tempo de preparar comida. Olha, é uma agonia. Quando eu chego em casa do trabalho cansada, com fome, não tem nada para comer. Certo? Então é para isso que a gente precisa aprender como lidar com essas situações. Tenho pouco tempo, mas eu não vou morrer de fome. Eu preciso me alimentar, meus filhos precisam se alimentar. Então a gente precisa aprender a lidar com esse hábito e estabelecer. Inclusive nós temos como base o livro de Dev Titus, A Mesa, certo? A Experiência da Mesa, que é um livro maravilhoso, que a gente vai trazer mais sobre ele no curso Descomplicar a Rotina. Porque a questão da alimentação é uma coisa tão profunda e tão importante que esse é o primeiro hábito, é a primeira coisa, é a primeira experiência que você tem quando você vem ao mundo com a sua mãe. Qual é? A alimentação. Então, é através da alimentação, desse contato da mãe com o filho, né? Desse contato à mesa, quando ele vai crescendo mais, que a gente firma, que a gente vincula com os nossos filhos, com o nosso marido. E muitas de nós estamos perdendo campo para uma televisão ligada na hora das refeições. Estamos perdendo espaço para brigas na hora da mesa, porque alguém tem que falar do político tal que está ganhando e o outro que está perdendo. Então, muitas vezes, a nossa mesa está virando a patrulha da cidade. Não sei se é esse o nome do jornal, aquele jornal carnificente que meio mundo de gente morrendo, sendo violentada, meio mundo de coisa horrível. Pois é, tem pessoas que estão tornando a mesa da sua casa esse ambiente. Então, nós precisamos, se nós queremos ter resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes. Durante esses 7 dias, nós tivemos muitos depoimentos, que durante essa semana eu vou divulgar aí também para vocês, de mulheres que participaram e perceberam como foi fácil e como foi bom, gostoso ter mudado pequenos hábitos e que já estão trazendo novos significados dentro da sua casa, dentro da sua rotina. Então, quero isso para você também. E eu tô vendo aqui que tá chegando muita gente nova, muito bom. Sejam todas bem-vindas. Eu quero saber quem aí tem dúvida em relação a tudo que eu falei, em relação aos Complicar a Rotina, em relação, se quer saber se esse curso é para você, me diga aí. Olha aqui um depoimento de uma mamãe que passou pela nossa consultoria. Aline, eu achava impossível conseguir retirar algo do meu filho e através do seu incentivo eu consegui. E não acreditava no que estava acontecendo de tão fácil e prático, mas nunca tinha dado o primeiro passo. Pois é, olha só, mas que depoimento incrível. Como conseguiria se não dei o primeiro passo? Pois é. E dar esse primeiro passo, quando a gente dá o primeiro passo sozinha, às vezes a gente não tem a técnica certa, a gente não sabe como lidar e às vezes a gente acaba estragando tudo. Eu digo por experiência própria, porque muitas vezes eu me desgastei, muitas vezes eu briguei com meu filho e eu só distanciava ele, principalmente o filho mais velho, né, que hoje já tem 10 anos. Então, quando eu discutia da forma errada, quando eu falava as coisas no calor das emoções, eu ia lá e eu estragava tudo. Então, assim, aprender a duras penas, né? Desenvolver um método que me ajudasse a ser assertiva,
considerando o temperamento dele e o meu, que também tem isso, mamães, que a gente não vai conseguir contemplar agora, né? Mas no próximo curso a gente vai fazer um curso só sobre temperamentos. Então, mamães, quando a gente tem essa orientação mais assertiva, então a gente consegue resolver o problema sem criar 10. Então, é isso que eu quero para vocês. Então, muitas mamães me disseram que foi muito difícil a atividade de se arrumar. Vocês já pensaram nisso? Difícil se arrumar, outras que não tem tempo. E eu tava meditando numa coisa. Vocês já ligaram a televisão 5 horas da manhã e já viram as mulheres que apresentam os telejornais como elas estão bonitas de madrugada ainda? Quem já assistiu, né? Eu muitas vezes ligava, né, principalmente quando os bebês acordavam muito cedo, 4 horas da manhã, e eu colocava ali um pouco pra ir me acordando, porque pra mim era muito difícil acordar tão cedo. E ali eu ficava pensando, né, como é que essas mulheres conseguem estar a essa hora arrumada, porque o jornal era ao vivo. Então, muitas vezes o que falta é a gente ter essa força de querer e fazer acontecer. Se você cronometrar, você vai ver que você não gasta 5 minutos para dar uma tapa na cara. Você não gasta 5 minutos. Mas ser vítima é mais fácil. Dizer eu não consigo é mais fácil. Tentar vai envolver um esforço, por pequeno que seja. Mas você vai estar saindo do lugar de vítima. E eu lhe digo uma coisa, que é o ponto-chave de toda essa imersão. Enquanto você estiver querendo que as pessoas tenham pena de você, enquanto você estiver querendo chamar a atenção das pessoas, por quanto que você sofre, por quanto que sua vida é triste, enquanto você estiver buscando esse tipo de sentimento, você estará se afundando. Eu digo por experiência própria, porque foi uma jornada longa de autoconhecimento até descobrir que isso também era uma idolatria, quando a gente se coloca no lugar de mais sofredora, de mais difícil, minha vida é mais difícil, tudo pra mim é difícil, ninguém me dá atenção, ninguém faz nada por mim, ninguém me valoriza, como eu coloquei aqui o bonequinho, cansada de não ser valorizada, meu filho não tem pena de mim. Isso é o pior sentimento que você pode querer do seu filho. Ele não deve ter pena de você, ele deve lhe respeitar. E quando ele lhe respeita na infância, repetidamente, e você ensina ele o que é amar, amor e limites, ele vai aprender o que é te amar e te respeitar. Você não vai precisar dessa piedade. Porque o amor, ele é mais forte do que a morte. O amor é uma coisa muito nobre para uma criança entender. Mas se você ensinar respeito, amor e limites, nunca mais você vai ser desvalorizada. Você precisa se valorizar, mulher. Você precisa reagir. Você precisa se colocar no lugar que você merece estar. Você não pode esperar dos outros. Você não pode. Isso é uma coisa que só você pode fazer por você. Tá certo? Então, bora lá. Olha aqui, mais um depoimento aqui. TikTok, programa no qual eu estava estragando meu filho. Tinha situações que eu dizia que meu filho estava insuportável, mas consegui retirar. Deus abençoe você, Viviane. Amém, obrigada. Fico muito feliz. Fico demais realizada com um depoimento desse. Porque quando a gente alcança um objetivo desse, é uma alma que a gente tá livrando do caminho das trevas. E quando eu falo trevas, eu tô falando trevas com o nome certinho, trevas mesmo. Porque, infelizmente, nunca se viu um tempo em que crianças são abusadas sexualmente por conteúdos inadequados, né? Esses dias eu liguei a televisão, passando um jogo, falando assim, num canal aberto, não sei quantos abatidos, e pá, atirando. Eu já recebi muitos relatos de crianças com problema, transtorno de sono, querendo se suicidar, se automutilando. Vocês sabem, né, o que é se automutilar, se cortar todinho. Pois é, já recebi uma gilete que uma jovem tirou do bolso no atendimento e me entregou.
Então, assim, de onde é que vem essas coisas ruins na cabeça dos filhos da gente? Da gente não, que não vai vir. Mas nós precisamos estar atentas para livrá-los, porque o inimigo ele tá aí, ao derredor, lambendo uma rapadura, como dizem aqui no Nordeste, para querer alcançar a vida do seu filho e do meu. Então a gente tem que estar muito atento, porque é uma brincadeirinha, é uma coisa de humor, mas daqui a pouco lá vem uma mulher de biquíni, lá vem não sei o que, um homem quase sem roupa, porque a ideia de sexualizar as crianças, ela é muito favorável para a pedofilia, para a questão do abuso, né? Existe um mercado negro, um mercado de pessoas que pagam muito dinheiro para ter acesso a fotos de crianças, né, sem roupa. Por isso, mamães, tenham cuidado, não coloquem foto dos seus filhos sem roupa na internet e com pouca roupa, tenham cuidado, né? Porque esse tipo de foto é vendido no mercado negro. Se você for pegar as estatísticas do Disque 100, nós temos casos de idosas sendo violentadas por seus próprios familiares, inclusive filhos e netos. Então, assim, são coisas terríveis o que a gente está vendo. Hoje nós estamos vivendo um tempo apocalíptico, eu diria, né? E, infelizmente, se a gente não tiver cuidado, né? Isso pode chegar dentro da nossa casa e isso pode já estar instalado dentro da nossa casa, certo? Então, eu estou aqui como mentora de mães para ajudar vocês, pegar na mão. Se você está passando por algum problema em relação a isso, questão de dificuldade de tirar o celular do seu filho, você vê que isso é uma grande questão. A partir de amanhã, né, dia 1º, nós estaremos com Descomplica a Rotina, com vagas abertas. Entre para o nosso grupo para você ordenar esses 4 grandes hábitos para preparar o ambiente, para fazer as mudanças que você precisa fazer. Gente, esse curso, ele será um valor simbólico. Como eu disse a vocês no Dia das Mães, que eu devia já ter lançado no Dia das Mães, já devia ter lançado há muito tempo, e a gente se preparando e vamos melhorar a plataforma e vamos organizar tal coisa, a questão visual. Mas chega uma hora que eu não posso adiar mais, porque eu sei que vocês estão precisando de mudar, de resolver esses problemas agora. Então o que importa é que vocês escutem o que eu tô falando e coloquem em prática. Assim como a mãe disse assim, que vou tirar o TikTok e tirou, resolveu. Então vocês precisam acreditar no que eu tô dizendo. Se vocês não querem ser vítima dos filhos de vocês daqui a alguns anos, acreditem no que eu estou falando. Tô falando aqui uma pessoa que acompanhou mais de 10 anos, vendo todo tipo de desmantelo, né? Já presenciei mãe desesperada numa delegacia dizendo, olha, doutor, chame meu filho para dar uns conselhos. E o policial disse, não, meu filho, aqui não é lugar de dar conselho, não. Aqui é lugar de prender caba safado que bate na mãe. Você não tá dizendo que seu filho quebrou tudo em casa? Então a gente prende ele. E aí a mulher desesperada, não, não quero que prenda meu filho. Pô, então, minha filha, não é aqui não. Pode ir-se embora. E aí aí Deus me permite eu estar numa situação dessa, logo numa delegacia, que é um lugar, um ambiente que praticamente eu não vou. Mas aí nesse dia eu tinha ido para buscar um documento e olha só. Então, minha gente, quando eu vim pra cá, pra internet, o meu objetivo não era ser blogueira nem famosa, não. Que eu tô muito longe disso. Mas é porque eu sei que a gente cansa de enxugar gelo lá na ponta, quando os problemas já estão um desastre total. Então eu sei que vocês que estão com os filhos pequenos, assim como eu, vocês têm chance de evitar e de conduzir seus filhos, evitar que coisas ruins aconteçam e conduzir seus filhos para que sejam responsáveis, para quando a gente tiver velhinha, cheia de preguinha aí, que a gente possa estar vivendo nossa velhice com paz, sabendo que os nossos filhos são responsáveis pelos filhos deles, sabendo que nós não vamos pagar com a nossa aposentadoria uma pensão alimentícia porque o filho foi irresponsável. Então, mamães, é isso que eu quero ensinar para vocês. A gente precisa preparar os nossos filhos para a vida adulta, para que eles assumam as responsabilidades dele perante a vida deles e que a gente venha viver, ó, em paz, né? A gente merece isso, né? Então, por isso que nós temos que reagir agora, porque eu não quero ver ninguém sofrendo mais adiante, tá certo? Então, eu tô falando aqui, alguém, misericórdia, Sabrina, misericórdia, é verdade. Se vocês pegarem o celular do filho de vocês hoje, crianças que têm acesso e olhar o histórico. Se for uma criança meia bobinha que não saiba apagar histórico,
Vocês vão se assustar com o que vocês vão ver. A quantidade de pedófilos que tem mandando mensagem para a criança e as crianças respondendo. Para vocês terem ideia, eu já recebi mensagem de criança dizendo: ei, vem aqui em casa que eu tô sozinha. Minha gente, vocês têm noção o perigo que é isso, né? E ali a gente encaminhou para que o conselho tutelar fosse fazer uma visita e tal. Mas assim, vocês têm noção a imaturidade da criança, como ela é, a inocência, como a infância do seu filho ela pode estar em perigo, né? Então, é por isso aí que a gente tem que reagir, mulher. A gente tem que tomar nossa posição de mães, se fortalecer, sabe? Para que a gente consiga exercer esse papel na vida dos nossos filhos. Eu sei que eu não tô falando aqui que a gente vai ser Deus na vida deles, não. Mas a gente precisa ter coerência com aquilo que a gente acredita. Se eu falo disso aqui, ó, se eu falo de Deus pro meu filho, eu preciso viver, tá certo? Então tá aqui, Aninha, pra mim sempre foi difícil ficar arrumada em casa. Como eu falei essa semana, as meninas perguntaram se eu ia sair quando eu me arrumei a primeira vez. Pois é, as crianças são as primeiras que percebem. A Aline tá dizendo, vou me esforçar para ficar com a cara bonita. Fique. A Aline é que é a responsável aqui por essas maravilhas das minhas unhas, que lavo 300 milhões de louça e continuo com as unhas intactas, tá, minha gente? E é para mim ficar bonita. Então vamos ficar bonitas, vamos reagir. Vamos mandar esse desânimo embora, porque se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, toda a nossa força será pequena. Vamos sacudir a preguiça, porque se a gente não se dá o valor, depois a gente vai cobrar que os outros deem. Só que ninguém é obrigado a dar a você o que nem você tá dando a você mesma. Você entendeu? Se você diz sim para todo mundo, faz tudo que todo mundo quer e não faz o que precisa ser feito por você, viu? Eu tô falando com você. Como é que você quer que os outros lhe valorizem se você não se valoriza? Como é que você quer que os outros lhe respeitem se você não se respeita? Ei, mulher, me diga aí. Pois é, vou passando aqui o slide para não esquecer nenhum ponto. Um dos pontos que tem tudo a ver com isso é a questão, tem medo de desagradar os outros, né? Que a gente falou, fez atividade sobre isso. Pois é. Muitas vezes a gente paralisa por conta desse medo. Ai, mas eu quero que vão pensar de mim. E eu recebi um relato de uma mãe que eu achei bem interessante. Ela falando assim, eu aguento muita coisa calada. Imagino que por conta do marido. Muita coisa calada, mesmo sem concordar, né? Mas aí, mulher, eu te digo uma coisa. Começa arrumando essa cara e arrumando tua cama. Começa das pequenas coisas, arruma tua unha aí. Se não pode ir na manicure, faz tu mesmo tua unha, dá uma lixadinha, passa uma base, um brilhinho aí. Começa você mesmo ficar forte para você ver. Eu digo por experiência própria. Quando você fica forte, quando você se respeita, as pessoas abusivas, as pessoas que só querem sugar de você, elas percebem. Então, assim, em relação, quando é um relacionamento conjugal, eu tenho provas da quantidade que isso muda, que isso impacta, né? Muitas vezes o marido também tá cansado, estressado, só vê a mesma paisagem, né? E você também, porque às vezes a pessoa casa e se descuida total, os dois, né? Mas aí quando a gente começa a se cuidar, a gente tá enviando a mensagem pro outro, inconscientemente. Reage, homem, reage, mulher. E a gente vai conseguindo extrair de nós o melhor. E esse se arrumar, quem falou aí da questão da dificuldade, a raiz de toda dificuldade de se arrumar é porque quando a gente se arruma, a gente deixa de ser vítima e a gente passa a ser protagonista. Vocês vão me ouvir muito falando disso. Protagonista é aquela pessoa que ela escolhe as coisas da vida dela. Então, assim, não consegui fazer isso, não consegui arrumar a casa, não foi culpa do filho, tá? Foi porque eu não me organizei direito, mas reconheço, mas vou me organizar melhor, né? Então, que vocês possam meditar nisso. O arrependimento e culpa de ser mãe ou de se tornar mãe, depois que se tornou mãe. Se ele faz parte da sua vida, eu quero te dizer hoje que isso está acontecendo porque você
não tem conhecido a sua identidade, nem o plano de Deus para a maternidade. Isso é algo muito mais profundo que a gente vai precisar de mais tempo para desenvolver esse tema. Mas eu quero te dizer que muitas vezes a baixa autoestima e o arrependimento e culpa tem tudo a ver com esse descuido que você tem consigo mesmo. Quando você não consegue ter tempo para fazer uma coisa simples, pequena por você, é um sinal de que muita coisa está errada. Então, deixe as crianças um pouquinho com o pai, ou então coloque as crianças para ir dormir mais cedo, tome um banho mais demorado, hidrate seu cabelo, passe um creme, ajeite suas unhas, se ajeite, se cuide, comece a olhar para você. Você precisa ficar forte. Vocês lembrem de mim, você precisa ficar forte, você precisa ficar forte. E à medida que a gente vai ficando forte, a gente vai usando a sabedoria, a gente vai se fortalecendo, fazendo nosso devocional, nossa oração de manhã, nossa leitura. Se a gente não consegue fazer tudo de manhã cedo, a gente ora de manhã e na hora do almoço, quem trabalha fora, né? Às vezes tem um horáriozinho ali, pega o celular, coloca lá a Bíblia, faz a sua meditação, ou às vezes tem também para ouvir, né? Mas não deixe de alimentar a sua alma. Você precisa ficar forte. Você precisa saber quem você quer ser, tá certo? E partindo para o final agora já, fingir que não vê não é... Fingir que não vê é a melhor solução? Me digam aí. Fingir que não vê nunca resolveu problema nenhum, né? E muitas coisas graves acontecem porque a gente empurra com a barriga. Então, quero te dizer, se o teu relacionamento tem alguma coisa que não tá bom, não finja que não está vendo. O tempo não resolve, tá certo? Você precisa ter atitude, orar, fortaleça o seu devocional, fique forte, fique bonita, arrume a cara, arrume a cama, comece a fazer as atitudes pequenas e contínuas, todo dia, todo dia, todo dia. E você vai começar a girar essa roda. E outra coisa muito importante, ande com pessoas que lhe colocam para cima. O que é isso, Viviane? Pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Você quer ir para frente, mas você está escutando um monte de gente que só lhe coloca para baixo. Você quer ser a mulher sábia, mas tem um monte de amiga dizendo, ah, mulher, teu marido não te valoriza, mas tu arruma coisa melhor. Então aí, olha que tipo de coisa você está se envolvendo. Então, fingir que não vê não é solução, tá? E a última questão aqui pra gente encerrar esse bloco. Se você sonha em ter uma carreira de sucesso, você precisa ter hábitos de sucesso. Então, comece colocando em prática as atividades. Quem não participou, quem perdeu os 7 dias, eu vou dar uma colher de chá de deixar salvo no Telegram, no grupo do Telegram. Quem entrar lá vai conseguir resgatar as conversas. Quem chegou por último, volta para assistir. Eu vou deixar salvo essa live por algumas horas, porque algumas mamães não puderam estar aqui por compromissos que já tinham marcado previamente. Então, em respeito a elas, eu vou deixar salvo, mas isso vai ficar por algumas horas, porque essa imersão, ela será a aula magna do nosso curso Descomplicar a Rotina. Então, vai sair daqui do Instagram e vai para a nossa plataforma lá na Hotmart e só terá acesso quem comprar o curso, tá certo? Então, se você quer aproveitar esse conteúdo gratuito, volte e assiste. Hoje já tá tarde, né? Mas amanhã você tem ainda algumas horas para assistir. E assista logo no começo do dia, porque se sair você não perde. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, se você quer empreender, mulher, se você quer gerar uma renda, não é o teu filho que vai te atrapalhar. Pelo contrário, quando a gente tem filhos, a gente tem mais uma noção do tempo. Tipo, eu olho aqui pro relógio e eu já penso que essa hora é a hora que eles já devem estar dormindo. Qual a hora que tem que acordar, qual a hora que tem que levar para a escola, qual a hora que tem que fazer a atividade. Então, o tempo, ele passa a ter um significado diferente quando a gente tem filhos. Não se angustie se você não tem ainda, mas que vocês entendam. As mamães que já têm filhos sabem do que eu tô falando. Muitas vezes a gente é tentado em achar que não consegue fazer nada por causa dos filhos.
Isso é uma mentira, tá? E eu vou mostrar e vou provar pra vocês lá no Descomplicar a Rotina. Então, quem tiver interesse, amanhã eu vou colocar o link aí. Amanhã, com a condição especial, tá? Vocês querem saber? Quem quer saber? Coloca aí no chat. Quem tá curiosa pra saber desse Descomplicar a Rotina? Deixa eu voltar aqui. Alguém tem pergunta? Bora lá. Como eu já falei aqui, né? Bora lá. Muitas mamães dizendo aqui vão se esforçar pra ficar com a cara bonita. É isso aí. Lili, ai, minha amiga da adolescência ainda, aí. Agora somos mães já, com a bagagem aí, ensinando outras mães. Saudades, Lili. Aparecida, seja bem-vinda. Gorete, conseguiu pegar o finalzinho. Gorete, eu vou deixar salvo por algumas horas, certo? Para que as pessoas que não conseguiram assistir desde o começo assistam. Mas eu só vou conseguir deixar salvo até amanhã. Então, tipo assim, amanhã assistam logo no início do dia, porque à noite eu já vou subir essa imersão na plataforma da Hotmart. Então, só quem vai ter acesso vai ser quem comprar o curso, tá certo? O curso, quanto tempo vai durar? Serão 4 aulas gravadas. As aulas serão nesse estilo aqui. Eu vou fazer uma aula para cada hábito, para cada bloco de hábito, certo? Eu vou tentar condensar ao máximo, porque eu sei que mãe não tem muito tempo e vocês precisam de coisas práticas. Olha, gente, o que vai mudar a vida de vocês é vocês colocarem em prática. As mães que já fizeram consultoria comigo, elas tiveram muito resultado porque elas colocaram em prática. Então, vocês que assistirem o curso, vocês precisam já ir colocando em prática. Então, o que é que eu vou fazer para facilitar a vida de vocês? Eu coloquei 30 dias, em 30 dias você vai conseguir ter mudado a sua vida no sentido de que nós vamos gravar as 4 aulas, deixar salvo as 4 aulas lá na plataforma e deixaremos atividades para cada dia da semana. Ou seja, para facilitar a vida de vocês, para não embaralhar o conteúdo, a gente vai ter uma semana que a gente vai falar só sobre alimentação. Então vai ser uma aula gravada sobre alimentação e terão atividades durante a semana, uma atividade para cada dia da semana que você vai se esforçar para cumprir, certo? Que tem a ver com a aula da alimentação que você assistiu. Então, assim, você vai aprender por que é importante você fazer e você vai receber a tarefa. Segunda-feira é dia de você fazer tal coisa em relação ao hábito da alimentação. E na terça, tal coisa. E aí você vai acrescentando e fazendo, até que ao final da semana você vai ter conseguido vencer esse hábito da alimentação. Aí depois do sono, higiene e ordem. Então, se você quiser assistir todas de uma vez e já ir botando em prática tudo, fica a seu critério. Como vai ficar salvo lá na plataforma, vocês vão ter acesso por 1 ano, tá certo? Então, aí a grande questão, né, do Descomplicar a Rotina. Deixa eu ver aqui, quando é que a gente abre? Até o dia 10, serão abertas as inscrições até o dia 10. Essa turma, ela não... Deixa eu pegar aqui o calendário para não errar aqui a data. Como esse mês de setembro nós temos feriado, tá, minha gente? Eu peço que vocês tenham atenção para isso, para essa data. Porque às vezes a gente vai viajar alguma coisa, aí esquece de comprar. E depois que volta já não tá mais disponível. E eu quero fechar a turma. Porque essa turma será exclusiva pelo preço e pelo acompanhamento. Porque assim, eu praticamente estou dando esse curso a vocês, certo? Eu praticamente não, eu estou dando esse valor, é simbólico. Isso não vai existir, certo? E por isso que essa turma precisa ser fechada. Porque quando eu fechar essa turma, então eu quero acompanhar vocês pelas 4 semanas. Para ir tirando dúvida no grupo, para que vocês tenham os resultados, tá certo? Porque não adianta vocês ficar com 1 ano de acesso, aí não acessa, não faz, não tem resultado. Então, de que serve? Não, eu quero que vocês tenham resultado, quero que vocês mudem a realidade de vocês. Então, o carrinho vai ficar aberto até o dia 10, certo? E na semana seguinte, a partir do dia 12, vocês já terão as aulas liberadas, tá certo? Então,
até o dia 10, quem quiser comprar, vai ficar liberado de amanhã até o dia 10. Pode comprar no cartão, tá certo? E eu vou colocar lá no Clube VIP o preço e o desconto, tá certo? Porque como essa live vai ficar salva por muito tempo, né? Então, não vou falar de valores aqui. Mas eu vou colocar lá no Clube VIP. Quem não tá ainda, pode entrar pelo link na bio, para ter direito ao cupom de desconto, tá? Porque só vai ter direito ao cupom de desconto quem tá lá no grupo. Então, se você tá ouvindo essa live ou esse vídeo gravado, corre, vai lá na minha bio, tem um link e entra pro clube e diz eu quero desconto, tá certo? Que amanhã eu vou lançar lá o cupom de desconto e o link para quem quiser passar no cartão. E dividir em 10 prestações. É brincando, minha gente. Vai ser tão barato que vocês não vão precisar nem dividir. Bora lá. Então fica combinado assim. Amanhã a gente vai enviar o link no grupo. E eu espero muito rever vocês para que a gente possa passar essas 4 semanas, né? Esse próximo mês de setembro aí, virando essa chave aí para que vocês consigam ter muito mais resultados do que vocês já tiveram. E como eu já falei aqui anteriormente, quem quiser, como as aulas serão gravadas, pode assistir todas de uma vez e fazendo os exercícios na hora que tiver tempo, entendeu? Ou se preferir, vai acompanhando com a gente no grupo. Não será esse mesmo grupo de WhatsApp, será um grupo exclusivo só para quem comprar o curso. Então, todas as pessoas que comprarem o curso vão ter suporte durante os 30 dias pelo WhatsApp para ir tirando as dúvidas sobre o que eu ensinei no curso, tá certo? Então, espero muito ver vocês lá. Sim, terá um bônus super especial que já me pediram para vender por fora e eu não vendi porque eu queria muito que fosse entregue junto com Descomplique a Rotina e com as consultorias personalizadas, que inclusive vai subir de preço, né? Hoje, nossa consultoria com 3 encontros está por R$ 497 e vai subir de preço. Então, aproveitem o Descomplicar a Rotina, porque no momento é a transformação que eu sei que muitas de vocês estão precisando por um preço muito acessível. Vai ter o meu acompanhamento e vocês vão ganhar os flashcards, que são as figurinhas da rotina para vocês imprimirem e colar aí com os filhos de vocês, fazer aquele painel bonito em casa da rotina deles, tá certo? E deixa eu ver o que mais. Isso aí, e alguns PDFs para facilitar a vida de vocês em relação à lista de compras e outros mimos que eu vou colocar para vocês disponibilizar aí para quem entrar no Descomplicar a Rotina. Então, mamães, é isso. Por hoje, nós ficamos por aqui. Fico muito feliz com os resultados de vocês. Espero muito que vocês reajam, saiam da inércia, deixem essa vida de muitas vezes achar que outra pessoa está vivendo a sua vida porque você não consegue tomar decisão em nada. E eu quero ver vocês fortes, bonitas e sábias. Sim, isso mesmo. Como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui para vocês. A tarefa que eu pedi lá era perguntando que mulher você quer ser. E essa tarefa, ela vai se complementar com o que eu vou falar agora, para que você faça durante essa semana. A mulher que você quer ser, que você colocou lá na tarefa, na atividade, eu quero ser sábia, eu quero ser bonita, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma mulher que tem vamos dizer assim, um trabalho notável, que me destaco no que eu faço. Eu quero ser essa mulher, Viviane. Então, você vai pegar fotos no Instagram, no Google, de mulheres que te inspiram a ser aquilo que você quer ser. E faça um painel de colagem. Você pode pegar um caderno em branco e fazer, certo? Deixa eu mostrar aqui o que eu tenho. O meu não tá com fotos, tá? Porque eu vou ainda completar. Mas o meu já tá com tudo que eu quero, tá? Tudo que eu quero ser. E tudo que eu já estou me tornando. E eu quero isso pra vocês também. Que vocês possam fazer um caderninho com aquilo que vocês querem alcançar. Em relação a vocês. Com figuras, com tudo que tem direito. Tá certo? Isso é muito importante. Que vocês entendam. Que quando a gente coloca esse tipo de atividade aqui, não é em vão.
tá? Isso tem respaldo científico e já é comprovado através de estudos científicos que aquelas pessoas que detalham os objetivos que elas querem alcançar, elas alcançam muito mais rápido. E eu digo por experiência própria, porque recentemente, fazendo faxina nos meus livros, eu encontrei um caderno que eu tinha colocado várias figuras e todas elas se realizaram. E na época que eu colei eram coisas muito difíceis. Então eu quero isso para vocês, eu quero esse resultado para vocês. E fica aqui a tarefinha para que vocês façam esse painel, colhem e se inspirem. E seja o caderno de oração de vocês, para que vocês lembrem de quem vocês querem ser. E todos os dias vocês busquem ser essa pessoa que vocês almejam. Então fiquem com Deus, o meu abraço apertado e eu desejo muito ver vocês comigo no Descomplique a Rotina, para que a gente possa continuar essa jornada de aprendizado aí e, se Deus quiser, ver vocês com a vida transformada. Então fiquem com Deus, o meu abraço e até lá!